Beleza, tô Valeu, obrigado. tranquilo. Oi, boa noite, pessoal. Posso falar já então? Entrei aqui pela primeira vez, participo de uma sala assim, porque eu vi o deputado Mário Frias, então antes de qualquer coisa quero dar os meus parabéns, porque durante esses 6 anos, né, que eu estou aí desde os 4 anos do governo Bolsonaro, eu venho enfrentando não só a esquerda. Eu falei ontem numa live minha, eu sou o cara mais perseguido do país. Eu não sou perseguido porque eu ataquei ministro, porque eu falei bobagem. Eu sou perseguido e processado. Eu sou a única pessoa condenada a 5 anos de cadeia, 100 mil reais de multa por falar que a vacina do Covid era uma droga feita para matar todo mundo, né? E hoje está provado o que eu falei. Eu fui a única pessoa do país a falar isso. Então, quando eu vi o deputado Mário Frias falando o que ele está falando hoje aqui e o que ele tem falado nas redes sociais, eu tive aqui um minuto de respiro, de um alento, porque eu não enfrentei só a esquerda, eu enfrentei todos esses galácticos, e eu venho fazendo isso sozinho praticamente. Eu enfrentei o Alan dos Planos no auge do Terça Lixo e todos que se juntaram a ele. Então, quando eu vi o deputado Mário Frias defendendo o presidente Bolsonaro da forma que ele faz, eu senti a mesma alegria que eu senti quando eu vi o presidente Bolsonaro pela primeira vez. E tive em Ribeirão Preto com ele, antes dele ser presidente, e disse a ele que eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ter orgulho de apertar a mão de um político. Então, Somos dois. Quero dizer ao deputado Mário Frias que eu tenho exatamente o mesmo sentimento com você, deputado, que eu tive com o presidente Bolsonaro. Para mim, uma surpresa inacreditável, num país de imbecis e bandidos como a gente tem, de traidores como nós estamos vendo. Como o deputado tem falado, o moleque nunca teve um emprego na vida, mas acha que sabe mais do que o presidente Bolsonaro. Eu tenho 30 anos como professor universitário ensinando política, são 20 livros escritos sobre política, e eu jamais fiz uma crítica ao presidente Bolsonaro. Eu desafio qualquer um na internet a me provar que o presidente Bolsonaro errou em alguma coisa. Eu venho desafiando o pessoal da internet, os pseudo-intelectuais aí da direita galáctica, né, a debater comigo e me provar que o presidente Bolsonaro não é o maior líder que já viveu na história do planeta. Até hoje ninguém teve coragem de fazer isso. Só um pequeno exemplo. Só um pequeno exemplo. Quando o presidente fala que vai virar jacaré, com uma frase, ele salvou milhões de vidas. Isso jamais foi feito por um líder na história humana. Jamais um líder salvou milhões de vidas com uma frase. Então, assim, Mário, você para mim foi uma alegria agora extraordinária. Os filhos do presidente Bolsonaro. Então, se você diz que me acompanha, para mim é uma honra. Eu fico muito feliz mesmo. Eu já te sigo há bastante tempo, doutor. Já te sigo há bastante tempo. Obrigado, meu velho. Deus te abençoe. Doutor Machado, então você sabe que para mim Obrigado. Você sabe que para mim, e eu digo isso sempre, o presidente Bolsonaro é um presente de Deus para esse país. Ele é, cara. Para um povo que não merece. E eu vejo a ousadia de moleques se atrevendo a questionar um cara desse, falar que ele errou ou deixou de errar. E aí você vai ver qual foi o erro. É uma merda qualquer, uma bobagem qualquer, que o imbecil do moleque raciocina, né? Aí na primeira oportunidade vai apoiar um traidor, os piores inimigos do presidente Bolsonaro. Durante 4 anos do governo do presidente, eu falei... Tenho que concordar. Não é a esquerda o inimigo. Marcelo, eu estou te seguindo, Marcelo. Já estou te seguindo, que eu sou seu fã. Já estou te seguindo. A esquerda, a gente sabe que é o inimigo, e nós já derrotamos a esquerda, por incrível que pareça. A esquerda sabe disso. Doutor. Quem não sabe disso são esses malditos traidores intergalácticos. É essa gente, e eu estou enfrentando isso sozinho há muitos anos. Minha esposa ficou doente. Vem me visitar, eu perdi minha filha. Me visitar aqui em Brasília. Não está sozinho, não, doutor. Não tá, eu te acompanho isso. Eu agradeço, Mário. Eu evito de ficar quieto. Eu evito de ficar perto da família Bolsonaro por tudo que eu ensino, que eu prego. Isso eu entendo, isso aí só me mostra a nobreza do senhor. Obrigado. Então, isso é nobreza. Quando a gente se arrisca por alguém, é aquela velha história, né? Estamos numa trincheira na guerra. Eu estou deitado nessa trincheira com 10 amigos meus.
eu levo um tiro mortal, eu vou pedir para eles me carregarem ou vou mandar eles correrem, né, cara? Exatamente. Eu vou mandar eles correrem e vou matar o máximo que eu puder para defender eles, certo? Eu acho engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? Eu ensinei a diferença. Eu fui a única pessoa do país. O Olavo nunca fez isso. Aliás, o Olavo confundiu o povo. Eu fui a única pessoa do país a ensinar a diferença entre um golpe militar e uma intervenção feita democraticamente. Eu ouço até hoje esses desgraçados da direita galáctica querer dizer que eu incentivei algum tipo das pessoas irem para lá. Eu falei para não ir. Enquanto os Leandro Russell da vida, os alunos dos planos mandaram as pessoas ir para a esplanada, eu falei, fiquem onde vocês estão, vocês já não deveriam estar em quartel. A intervenção você pede para o presidente da República. E a intervenção ia acontecer e só não ocorreu por causa da traição dos militares. Então, eu tive certo. Então, se vocês forem lá se inscrever agora no meu canal, que não estão, e conversarem com meus alunos, eles vão repetir sempre a mesma frase. Eu nunca errei uma previsão. Eu nunca errei uma coisa que eu ensinei. Porque são 30 anos, são 40, eu tenho quase 60 anos. Eu estudo isso há uma vida. Então eu sei como funciona a coisa. A pessoa que não sabe a diferença entre um golpe é aquele que o lutador dá na cara do outro. Golpe. Intervenção é a que o Mário fez. Está com um problema no coração, o médico faz uma intervenção. Isso é para o seu bem, é para o bem do povo, é o povo que queria. Então a intervenção é democrática, ela foi estudada, analisada, porque o presidente é obrigado a fazer a vontade do povo. Obrigado. Se ele não fizesse, ele estaria cometendo crime. Tentativa de golpe jamais aconteceu. Isso é uma piada, é uma piada. Uma coisa que eu ensino no meu canal, então, vocês devem ter visto. Ninguém vai provar, ninguém nunca ouviu o presidente Bolsonaro. Não, isso é uma piada de bandidos. Eu sou do ciclo do governo, sou do primeiro time do governo, nunca escutei o presidente especular esse tipo de coisa. Falar de isso golpe, é uma piada. Isso é uma palhaçada plantada agora chamar de golpe. Não é chamar de golpe a análise do presidente num possível utilização de um artigo qualquer da Constituição para preservar os poderes, chamar isso de golpe é coisa de bandido da máfia que governa esse país há 40 anos. Então, me incomoda demais quando eu vejo... Há 40 anos. Me incomoda quando eu vejo galácticos chamando o Brasil de democracia, às vezes até o Eduardo fala, eu entendo a posição dele. Democracia punjante. Não, mas a gente tem que fazer as análises, a gente tem que fazer as análises de posicionamento de quem é quem. É aquilo que eu falo desde o início aqui, é o indivíduo. Cada pessoa está num lugar, cada pessoa tem uma função e um posicionamento. Então é aquilo. Exato. A pessoa tem que saber a hora de atacar, tem que saber a hora de se defender. E esse termômetro é muito importante. Por isso que eu digo, não adianta a gente... O apelido intergaláctico, o presidente é um cara muito espontâneo, tá? Muito bonzinho, né? Ele é uma pessoa boa. Eu também sou, cara. O apelido intergaláctico é para não mandar tomar no cu, entendeu? Então, assim, ele substituiu isso. Agora, levam isso muito a sério e as coisas, no final das contas, é o que eu digo. Não adianta tacar pedra no próprio vidro, porra. Não, mas é o que você falou no post seu. Vocês atacaram o presidente durante... Esses caras não querem o Bolsonaro. As pessoas não têm... As pessoas têm que entender uma coisa. As pessoas não querem o Bolsonaro, elas querem o Brasil. Quem está entre o Brasil e esses caras é o Bolsonaro. É só isso. É muito simples. A união da direita tem que ser em torno do presidente Bolsonaro. Essa é a união da direita. Não existe outra direita, porra. Não existe outra direita. Quem era direita antes de 2018? Quem era direita? Quem falava de kit gay? Quem falava de armamento civil? Quem falava de punição para bandido antes de Jair Bolsonaro? Ninguém falava. Eu não estava nem no saco do pai ainda, rapaz. Isso, exatamente. Deixa eu falar uma coisa, parabéns pela comissão. Então, essa discussão de segurança pública é fundamental. Eu ensino uma coisa para os meus alunos. Desarmamento não é um assunto de segurança pública, por incrível que pareça. Nós vamos ter que discutir isso na comissão. O Estatuto de Desarmamento não tem que ser discutido. Você sabe, quer dizer, mas não é isso. Quer dizer, todo ditador, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, todos desarmaram. Isso é uma pauta comunista. Então, gerar crime, o ditador Pol Pot, o Papadoc aqui, desculpa, no Haiti, a primeira coisa que ele fez ao assumir o poder foi tirar o povo do presídio e criar uma milícia.
Exatamente o demônio cachaceiro de Nova Ipata fez. Os sandinistas. Exato. A ditadura sandinista é isso, desarmou o povo. Pra me incomoda quando a gente ouve gente da direita chamar uma ditadura comunista como a brasileira, que dura 40 anos. Eu tenho um livro escrito sobre isso, o único livro que existe sobre isso, eu escrevi em 94. Como é que a gente pode chamar de democracia um regime onde terroristas comunistas que tinham sido expulsos do país voltam, rasgam a Constituição, assumem o poder, tomam conta de todos os partidos, não existe nenhum partido de direita. Prendem civis inocentes e tem mais. Não, mas isso há 40 anos. Eu sou perseguido há 40 anos. Vamos além. A gente tem um consórcio de comunicação que trabalha diariamente a favor do regime. Máfia. Eu tenho isso no livro, Mário. Não existe imprensa no mundo há 100 anos. Não existe jornalista no mundo. Se você não pode falar que a droga da morte foi criada para exterminar 90% da população do planeta, não é jornalismo. Porque não existe assunto mais importante que esse. Se você não pode chamar uma ditadura comunista que dura 40 anos, que me persegue, que me tirou tudo que eu tinha, se você não pode chamar essa porcaria de ditadura, quer dizer, eram terroristas comunistas. O Brasil tem um único partido político. Um único, igualzinho à China. Só que tem vários nomes. É o Teatro das Tesouras. Então, doutor, Mário, eu só queria convidá-lo para estar no meu canal lá. Não, eu queria convidá-lo para você estar no meu canal, que seria uma honra. Meus alunos gostam demais de você. E obrigado aqui pelo espaço. Desculpa tomar o tempo de vocês. Não, foi ótimo. Deus te abençoe, meu velho. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, deixa eu só falar com ele aqui, Bruno. Doutor Marcelo, sabe por que a Rede Globo, essa Globo Lixo, que é desinformação total, não pega 3 horas do Jair dentro da emissora deles? É porque ele vai desmontar todo o circo que eles armam aí. Entendeu? Eles são criminosos. Não existe jornalismo na Globo, nem em lugar nenhum do mundo. Eles não querem, sabe por quê? O Jair vai falar sobre lockdown, o Jair vai falar sobre o ivermectina, vai falar sobre a vacina, que não é vacina, é um experimento. Isso não existe. Não é experimento. Não é experimento. Eles sabiam exatamente que a droga foi criada para exterminar a população mundial inteira. Não é um experimento, isso é outro erro. Quer ver outro erro? É médico falar de Covid e vacina. Essa jamais foi uma discussão médica. Essa é uma discussão política. Quando o médico entra nesse debate, ele dá credibilidade à maior farsa que a humanidade já criou. Isso nunca foi um debate. E aí fica tudo quanto é médico falando bobagem. Então, bom, enfim, obrigado a todos, Mário. Deus te abençoe, meu velho. Doutor Marcelo, só vou fazer um convite aqui, tá, pro doutor. Eu, Carlinha, Mari, outras pessoas aqui também, a gente abre salas bolsonaristas. Sempre que o senhor quiser entrar nessas salas, vai estar Vocês com o nome podem me convidar, eu sou muito corrido, eu vi essa sala por acaso. O senhor fiquei banido. Tá? O senhor pode subir aqui e falar com a gente. O senhor Marcelo, segue o host e as co-hosts que a gente está sempre chamando, mandando convite para o senhor, tá bom? A gente vai sim. Eu fiquei banido 2 anos do Twitter pelo Sleep Giant. Eu perdi um canal que hoje estaria com mais de 1 milhão de inscritos. É o meu 5º canal banido. Estou aí, agora devo ter 100 e poucos mil seguidores em todas as redes, mas o meu canal está com 14 mil de novo. É o 5º canal. E vocês jamais me viram receber um convite para um canal de direita. Vocês percebem hoje? Hoje eu vi eu não vou falar de nomes aqui, mas tem o tal do Superman do Fio Diabo lá, que vai sair para senador. Quer dizer, não é o candidato que o presidente Bolsonaro indicar, é o salafrário que tem que se candidatar. E a gente tem que ter paciência com esse cara. Leva tudo quanto é tipo de lixo, mas eu jamais... Você abre o Google, você vai ver mais uma centena de reportagens falando do meu processo, onde eu fui condenado a 5 anos de cadeia e 100 mil reais de multa. Você jamais viu um canal de direita me levar. Por quê? Porque eu sou fiel, leal ao presidente Bolsonaro, e esses desgraçados me odeiam. Mas nós vamos seguir na luta aí. O Mário, para mim, foi uma grande inspiração agora e nós vamos continuar lutando. Então, obrigado, Mário. Deus te abençoe, meu velho. Viu? Obrigado aí, doutor Marcelo. Obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vai lá, Vicky. Boa noite a todos, prazer imenso escutar o doutor Marcelo, que eu já acompanhava, algumas poucas pessoas reconheceu o doutor Marcelo, inclusive eu ia fazer o convite para a sua sala mesmo, Bruno,
ia convidar, porque eu não abro sala, é convidar para você mesmo, já que eu estou na sua sala. Mas agora o deputado Mário Frias, agora eu não falo como fã, vou falar como eleitora. Mas, ô Vic, o convite é para toda a sala bolsonarista, tá bom, doutor Marcelo? Não, eu sei, eu tô falando. Pode entrar, doutor. O doutor Marcelo, ele tem um conteúdo profundo, que, assim, é um deleite, entendeu? É um ganho tremendo trazer ele para uma sala. Uma aula. Então, é sobre isso. E uma aula. Primeiro, agradecer, parabenizar o deputado pela comissão de Obrigado, segurança. Dizer agora não vou falar como fã, vou falar como eleitora paulistana e bolsonarista. Te dar os parabéns pela humildade de falar, de rejeitar a ideia do Senado, porque o Salles se queimou, né, justamente com essa ideia de atropelar, de querer abraçar o mundo e esquecer que havia uma liderança. Então, quero te parabenizar mesmo, porque eu acredito que o Eduardo volte. Eu estou falando isso de coração, tá? E eu te parabenizo de coração, porque seria assim se antecipar a nossa liderança, seria incorrer no erro do ego, entendeu? Nesse caso, a gente tem duas lideranças muito importantes, que são o Jair e o Tarcísio. São duas lideranças muito importantes. E você tem sua importância aqui em São Paulo, e para que atropelar isso? Então, eu estarei lá no dia da eleição votando, com certeza, se for o seu nome através de Bolsonaro, será com muito orgulho. Será com muito gosto. Muito obrigado, Vic. Muito obrigado. Mas é isso. Meus parabéns por não se deixar levar, porque é muito complicado esse meio que você vive. Não, aqui não tem esse negócio de se deixar levar, não. Aqui o negócio é trabalhar e meter a cara Mas a maioria não pensa assim. A maioria não pensa. É aquilo, vereador de meio mandato. É isso. É isso, tudo que você já falou. Mas isso aí é uma decisão popular. Eu espero que o povo amadureça. Isso vai continuar acontecendo. É natural, eu não sou contra, eu só digo que eu não tenho essa expectativa. Ela não é ser contra ou a favor, é ser Na verdade, Mário, quem sabe disso mesmo é o Jair, é o Tarcísio, Exatamente. Não tem ninguém para saber. Quem tem que indicar é eles, não tem mais ninguém. Exatamente. Se tiver essa missão, meu amigo, agarre. Vai, Vic. Então, é sobre isso, eu queria só parabenizar e queria fazer uma pergunta, não sei se é possível a resposta. É possível. Hugo Mota, qual que é a dele? Cara, é o que eu falei, não sei se você ouviu Não, eu cheguei antes, depois, não ouvi. Não, eu acho assim, cara, tava indo muito bem e deu um tropeço que eu não sei se levanta. Torço para que levante, porque é muito importante a função dele para essa recuperação da democracia. Me pareceu um discurso escrito, eu percebi que, não sei, pode ser só um feeling aqui meu, mas eu percebi que ele não estava nem à vontade com as palavras, me pareceu algo encomendado, mas a gente não pode deixar de criticar, tem que criticar. Que mundo é esse que está vivendo? Aonde que não tem censura? Aonde que não tem gente presa injustamente? Aonde que tem devido processo legal sendo respeitado? Por que nós temos pessoas sem uma individualização de pena? Por que nós temos pessoas acusadas de uma coisa que não era possível ser feita, em vez de estarem sendo julgadas por quebradeira? Sabe? Então, assim, me pareceu um discurso de quem está fora da realidade. E não é um cargo que permita que a pessoa esteja fora da realidade. Essa é a minha opinião, eu direi para ele, eu direi em qualquer lugar. Então, a nossa missão agora é dia 6, o dia que for, São Paulo. Pressão na internet e rua. Porque eu acho que é o único caminho, né? Isso aí, sexta-feira, dia 6 é o que o presidente falou, ele já convocou lá, quando ele falou sobre a manifestação no Rio, ele falou sobre a manifestação de São Paulo e para mim está marcado. Se ele mudar, a gente ouve. Se ele não mudar, está fechado. É isso aí. Então, é só isso que eu queria. Muito obrigada pela atenção. Espero que não fique chateado. Eu falei como eleitora dessa vez, não como fã. Nunca. Então é isso. É porque eu não quero. Olha só, eu sou uma pessoa que eu me preocupo demais com o meu comportamento.
Não há julgamento na decisão que as outras pessoas tomam a respeito do futuro delas. O que eu acho é que eu preciso amadurecer ainda muito para almejar qualquer outro cargo político, ou mesmo, aqui sendo bem honesto, ou mesmo se eu vou permanecer, se eu vou fazer um bom trabalho para ser reeleito deputado. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho outra preocupação que não seja fazer um bom mandato de deputado para retribuir a confiança do meu eleitor. Isso é a minha prioridade 1A. Muito bom. Ô Vic. Oi? A gente faz a brincadeira aqui, mas a gente sabe que a gente vai seguir a liderança do presidente Bolsonaro, tá? A gente não precisa nem falar, não precisa nem falar. Não, gente, eu sou super, olha só, eu sou super grato. Vocês não sabem como isso me deixa feliz de saber que tem pessoas que querem mais de mim. Eu fico muito feliz de verdade. Eu não me deixo envaidecer, né? Porque eu acho que isso é um perigo, seguir pelo caminho da vaidade. Eu vi isso muitos anos na TV Globo. Eu não sou um cara novo nessa questão de ter exposição pública. Então eu sei aonde esse caminho vai dar. É uma rua que eu já conheço. O final eu não gosto. Então eu me policio demais para não querer nada. Eu não quero nada. Se alguém me perguntar o que você sonha, qual é o seu grande desejo, eu digo assim, eu já tenho realizado. Eu tenho uma esposa, um casamento de 20 anos e 2 filhos. Eu nunca desejei nada mais do que eu desejo ter o que eu já tenho. Então é só isso, não é uma crítica, não é um ataque a ninguém, não estou apontando ninguém, não é um defeito. Acho que cada pessoa tem mesmo que acreditar e sonhar naquilo que ela acha que é melhor para ela. Eu estou num projeto de Brasil, eu não tenho ambição de poder. Eu estou num projeto de Brasil. Eu preciso fazer um país melhor para minha filha. Para minha filha. O meu moleque não está aqui, é do meu primeiro casamento, mora nos Estados Unidos, está super feliz onde está. Eu daqui morro de saudade, mas eu sei que ele está bem. Agora, eu não pretendo sair do Brasil, não é um sonho meu sair do Brasil. Eu tenho sonhos, sim, pessoais, coisas pessoais minhas, mas eu não confundo as coisas. Eu não tenho nenhuma ambição maior do que o lugar que eu estou. Eu preciso, na minha cabeça, na minha forma de ver a minha vida, eu já tenho muita coisa com que me preocupar aonde eu estou para hoje me colocar a senador, ou me colocar a prefeito, ou me colocar a presidente. Não me interessa. Com certeza vai chegar lá, é um processo natural, com toda certeza. Agradeço é um processo muito. Natural, por quê? Porque o eleitorado enxerga, ele vê, entendeu? Eu tenho visto bastante é o lado manifestação. Correto, exatamente. Eu tenho visto bastante manifestação disso nas redes. Isso mesmo. Acho que essas manifestações só me dão força, então eu torço para que elas continuem sim, acho importante, é um desejo popular, então acho que as pessoas têm todo o direito de pleitear quem elas quiserem, para o cargo que elas quiserem, mas é o que eu disse, isso não interfere na minha pessoa, não me deixo seduzir nem encantar. Esse é o diferencial. Por cargos. Você é humilde, Mário, você é humildade em pessoa, não adianta. Obrigado, Vicky, muito obrigado, sei que você está em São Paulo, sei o quanto você é importante para mim, o quanto você me ajuda e me apoia, e fico realmente muito feliz da tua opinião e da tua vontade. Estou contigo, estou te devendo uma ida na sala para a gente falar sobre anistia. Já falei com o Ramagem, inclusive, para a gente participar desse dia junto. Sim. Porque ele também é o autor do projeto, né? O relator é o Valadares também, que é um excelente deputado, parceiro do Jair Bolsonaro. Então, só por isso já merece o meu respeito, o meu apoio, e a gente não vai desistir de anistiar a nossa população. Meu respeito. Nossa, super. Muito respeito mesmo. Eu agradeço sua resposta, seu tempo, e tamo junto. Obrigada, não vou tomar Vicky. Mais seu tempo, não. Imagina, obrigado. Indo pro final, não, indo pro final que agora já era aqui. Valeu, Vicky, brigadão, vai lá, só tem o Arcanjo, vai lá, Arcanjo. Boa noite, deputado, doutor Marcelo. Boa noite, irmão. Primeiramente, te dar meu apoio sobre aquela
palhaçada que fizeram com aquela foto quando você sentou, pessoas mau caráter que tentaram usar daquilo para tentar fazer uma piada igual a eles mesmo, né? Eu acho graça. Eu não vou me ofender por causa de bobagem desse jeito. Isso aí não me define, né? E é assim, não estou preocupado realmente com o apelido que alguém vai colocar em mim. Mas isso aí é reflexo depois que o Bolsonaro botou o apelido de intergaláctico nessa galera e a gente bateu mas aqui. Mas tudo bem. Eu acho que essa porra aí tem um desejo reprimido nessa bunda gorda aqui. Deve ter. Mas, mudando de pau pra cacete aqui, o que nós estamos vendo é a tentativa de traição com o Bolsonaro está muito grande, né? Nós vemos aí a movimentação jogada. Mas é o funil eleitoral, cara. É o funil eleitoral. Quanto mais perto da eleição chegar, mais as pessoas vão desistir dessa guerrinha aí, vão se unir. Então, agora que as cartas estão na mesa, que muita coisa foi revelada, né, nesses últimos meses, principalmente, e o povo está desperto para esse tipo de atitude, a gente tende a aprumar o barco. Então agora vamos dar o benefício do perdão, né? Vamos entender que as pessoas podem estar ingênuas, podem estar equivocadas, podem dizer que Bolsonaro agora é a melhor coisa do mundo. Tá ótimo, eu não me importo. Posso ficar sacrificado, posso ficar cansado, posso perder horas escrevendo texto, né? Porque é cansativo, né? Não gosto de textão. Acho textão, enfim, fraqueza, mas sinceramente não me importa. Eu estou muito focado naquilo que eu falei, em fazer um bom mandato para os meus eleitores e ser um apoiador ferrenho do presidente, porque reconheço nas atitudes e exemplos dele a liderança que eu, Mário, preciso e acredito. Não, perfeito. E a gente olha da seguinte forma, né, Mário? Existem algumas coisas que eu discordo que você falou aí, a questão de, vamos dar o benefício da dúvida, a questão de ser inocente. É novinho. Eu acredito que... Cada um na sua posição, cada um na sua posição. Quem é novo e não tem conhecimento, aprende com o professor. Porque... eu não acho que é uma questão de conhecimento, não. Eu dou o benefício porque a gente só aprende quando a gente cai, né? Ou seja, o cara que vai aprender a andar de skate, né? O cara que aprende primeiro é o cara que se machuca mais, por incrível que pareça. Então é nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que as coisas já foram colocadas, a gente já sabe mais ou menos quem é quem, e eu acho que agora a gente tem que entender que o funil eleitoral vai deixar claro que as pessoas têm que se colocar no seu lugar e apoiar a liderança de Jair Bolsonaro. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Agora, caso não aconteça, estarei aqui na mesma posição de sempre. Arcanjo, deixa o João falar agora rapidinho, que está com a mão levantada. Obrigado, Arcanjo, obrigado, tá? Obrigado pelo apoio, pelas palavras e principalmente pelo posicionamento retilíneo de Vossa Excelência. Qual é todo mundo? Obrigado, Arcanjo. Qual é, deputado? Qual é todo mundo? Cara, eu tava vendo hoje porrada de notícia que saiu, tem um monte de coisa interessante acontecendo aí. Só que uma coisa chamou a minha atenção aqui, que foi uma notícia do Globo, cara. Já que a gente tava falando de imprensa aí, o colega agora há pouco aí tava falando da imprensa, e a imprensa no Brasil aqui, ela sempre ficou nessa linha ali de omitir certas coisas, né? Isso já há muito tempo. A imprensa não é o que ela é hoje. A diferença é que hoje a gente presta atenção nela, né? Hoje em dia você tem informação descentralizada e você consegue ver informação de mais vias fora a Dona Globo e outros veículos de imprensa aí. Mas eu vi uma matéria do Globo que é interessante, cara, que no título da matéria, inclusive, ela é do Merval Pereira, né? No título tá escrito o seguinte: Lula repete o governo Dilma que quebrou o país. Aí tá logo embaixo o título escrito assim: PT tem uma visão desenvolvimentista inconsequente e o mercado vê que tem uma barreira à frente que não vai ser superada. Cara, essa matéria é sensacional porque é exatamente isso que a gente fala. E a gente falava isso na época da eleição, que era o que ia acontecer. O modelo de governo do PT é esse, o do Lula só não foi um desastre completo no primeiro mandato, passou a ser no segundo em diante,
porque eles tiveram aquelas molezas ali que a gente já discutiu várias vezes. Não sendo isso, o modelo de governo sempre foi ruim, cara. Sempre foi verba pública para tentar gerar crescimento, em vez de tipo, estimular o setor privado. O governo Lula sempre fez assim. Então, quando a gente vê... Porque hoje eu vi um colega lá, o que eu ia comentar era sobre um cara lá falando num tweet do Eduardo, né? E ele foi comentar ali sobre o tweet do Eduardo ali, né? Um atleta, eu esqueci agora o nome do cara, mas todo mundo que deve ter visto isso hoje, né? Ele foi lá comentar lá, e aí, cara, ele falou que o governo não tinha sido bom, algo do tipo, assim. E na minha cabeça, fica o seguinte, eu postei lá, inclusive, no comentário dele. É um imbecil. Exato, foi esse cara. Todo mundo já sabe quem é esse vagabundo. Porque lá no post ele foi assim, eu quero que se me mostre com números que o governo foi melhor que o do Bolsonaro desde a redemocratização. Inclusive ele veio com a ideia na postagem dele, foi falar que o governo não enxugou a máquina pública, por exemplo. Quando esse foi o único, quando você olha a tabela de custo do Brasil, que vem do PIB, quando você olha a tabelinha ali, você encontra o FHC, né? O gasto com o funcionalismo público. O FHC aumentou em 23,5%. Lula primeiro mandato, isso no segundo mandato. Lula primeiro mandato aumentou em 9,1%, segundo mandato 30,8%, Dilma aumentou 4,0%, né, 4%, e o Temer ali junto com a Dilma ali naquele período ali de 4 anos ali, né, que rolou o impeachment, aumentou em 5,5%. Isso foi do FHC, primeiro mandato dele também aumentou, né, quando ele pegou do Itamar também, o Collor também, o Sarney também, certo? Se eu voltar mais para trás aí. O único presidente a reduzir o custo da máquina pública foi o Bolsonaro, nos 4 anos de mandato dele, reduziu o único cara que teve interesse nisso de verdade. O único. Né? Ele pegou os 75% e entregou os 75%. E só uma correção. A Globo não tem partido. Tá? Isso. A Globo não é esquerda. A Globo é o dinheiro. Eles vão com o dinheiro. Sempre foi assim. E aí... Só que com o Jair o negócio ficou mais complicado, porque é isso que você falou. Quem quer enxugar a máquina pública não gasta bilhões em comunicação. Não vai poder fazer isso. Então, aí o comentário do cara, quando ele fala isso, ele tá esquecendo da própria esquerda reclamando pra caramba no começo do mandato. Lembra que a esquerda encheu o saco quando tava saindo as matérias do Bolsonaro, enxugamento da máquina pública recorde? Esses caras são patrocinados, cara. Não tenho dúvida. Essa galera não fala com a própria voz. Não dá nem pra levar em consideração, pra falar a verdade, cara. Porque, não dá nem para levar em consideração, porque o cara ele fala de acordo com o que entra no bolso. Saiu na mídia toda, cara. Foi uma parada notória, não foi uma coisa assim que. Eu vi. Pô, todo mundo viu no começo do mandato. Não tá dando mais para passar pano, né, bicho? Verdade é essa, não tá dando mais para passar pano. Eu lembro dos jornais, os jornalistas reclamando que o Bolsonaro tava enxugando a máquina pública, que a imprensa tava reclamando disso. O tempo todo aparecia matéria de jornal falando que Bolsonaro está demitindo funcionários, está fazendo, setor público vai ficar sem isso, sem aquilo, está cortando o Ministério do Trabalho, o setor vai ficar bababá. Encheram o saco, então não tem como esse cara não ter visto isso. Não tem como ele não ter visto. Pra ele falar que o governo não foi bom, porra, brother. O cara pegou pandemia e entregou o país muito melhor do que o Lula tá entregando agora. Não dá pra saber o que essa pessoa acha bom ou ruim, porque é uma pessoa que realmente não pega ônibus, né, bicho? Então talvez ele realmente não saiba o que é bom ou ruim. Não dá pra gente medir pela régua do cara, né? Até porque não dá nem para considerar esporte, para mim é disputa física, né, mental ali, né, talvez, mas a questão é que não dá para levar em consideração, bicho. Acho até que reverberou demais, sabe? Até falei com o Eduardo. Se ele fosse fazer uma crítica, por exemplo, assim, ó, eu não concordo com tal coisa que foi feita, ou eu acho que tal coisa não foi boa. Não, tá esperando isso dele, João. Tava ali, não, mas se ele falasse isso, cara, eu acompanhei do começo ao fim. Quando eu decidi apoiar o Bolsonaro, tá ligado? Que não foi. Como diria minha esposa, não. Porra, eu acompanhei tudão que foi feito, cara. Tudo que foi gestão fiscal, do começo ao fim, sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, fui ver tudo. Eu ia lá na porra do site da transparência, pegar microdado, acompanhei tudo. Cara, eu consigo reclamar de tudo quanto é governo que o Brasil teve. Do governo Bolsonaro, quando eu olho que teve pandemia, teve efeito da guerra lá, problema dos Estados Unidos e a Rússia, e o barril do petróleo $138, quase $140 o custo. E como entregou o governo, porra, eu não tenho do que reclamar, cara. Teve muito mais problema do que a FHC teve muito mais problema do que o Lula teve, muito mais problema do que o Lula teve. Nunca, olha só, eu tenho 53 anos e eu me lembro do sofrimento que foi as diretas já, a morte do Tancredo,
E eu me lembro de tudo de lá para cá, do Caçador de Marajás, do Lulinha Paz e Amor, do Itamar pra caralho, né? Tamo Mar pra caralho, tudo isso aí eu lembro, cara. Não tem comparação. O Brasil nunca viveu 4 anos em que o povo brasileiro tivesse orgulho da bandeira. Em primeiro lugar. Redução de violência, tem mil coisas pra citar, cara. De 70 mil para 40 mil. Não tem Porra. Aí ele fala assim, foi mais ou menos. Porra, não, caralho, não tem de como, 70 mil pessoas para 40 mil pessoas foi pouca gente, né? Então é o que eu digo. Não dá nem pra dar nota, tipo, menos do que 7 pro governo do cara, brother. Não tem como, impossível. Nunca. Que, comparado com os outros, não, se tu comparar, piora. Não tem comparação. Foi o único presidente em toda a história deste país que, de fato, teve o interesse de melhorar a vida da população. Desburocratizou, tirou imposto de tudo que era possível um presidente fazer na caneta. Pensem bem. Ele tirou imposto de remédios, até de games, eu me lembro. E tinha ídolo gamer aí falando merda. Então, assim, a gente tem que entender que algumas pessoas não estão dispostas a acordar, ou por interesse próprio, ou porque, de fato, não precisam de um governo bom. Isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar. Tá, o cara é que nem analisar uma obra de arte. Você tem que analisar a época que o cara vivia, como é que era a situação socioeconômica, qual era o regime daquela época. Tudo isso faz parte de uma análise de uma obra de arte, por exemplo. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a opinião de algumas pessoas, porque é uma obra de arte, é uma cagada tão grande que parece que veio do intestino, né? Não veio do cérebro. Então tem coisas que a gente realmente tem que falar, pô, bicho, valeu aí, tudo bem, cara. Bota uma foto minha aí de bunda pra cima e vai ser feliz, sabe? O cara terminou o mandato criando, se você olhar a quantidade de empregos criados ali, a população ocupada ali em 12 meses até o final do mandato dele, criou mais emprego que a União Europeia, os Estados Unidos e a Alemanha ali junto. No caso, a Grã-Bretanha, aí tá ali, Canadá, cara, França, Itália, Reino Unido, Japão, criou mais emprego que todos os países combinados. Nós fomos muito melhores. Nós fomos muito melhores que muitos países europeus durante a pandemia, na administração da loucura da pandemia. A quarta inflação mais baixa do G20 foi do Brasil, no final de 2022. A segunda moeda mais valorizada do ano. Então, cara, quem fala... isso, cara? É o que eu te falei, antes, João. O negócio é tão estranho que não parece vir do cérebro, parece vir do intestino. Não parece ser verdadeiro, né? Parece uma parada muito programada, muito falsa, porque até aí, se você olhar as empresas de capital aberto, tudo deu lucro recorde no final do ano, cara. Sim, mas aí é que eu te falo. Aí você tem que analisar a obra de arte, você tem que analisar o artista a partir da obra de arte. Veja o post e analise o artista. Aí você vai ver que é uma pessoa que, em primeiro lugar, não tem condição, não pode falar o que pensa. Eu trabalhei na Globo muitos anos e não podia falar numa entrevista aquilo que eu pensava, com risco de perder o meu patrocínio. Então a situação aí é exatamente o que eu estou falando, não vem do órgão de cima, vem do órgão de baixo. O cara ali está simplesmente... Primeiro que o comentário do Eduardo foi um comentário simples, não foi um comentário ofensivo. Eduardo não é esse o perfil, não é esse o perfil dele. Agora, a resposta do cara foi assim, vou tirar uma onda aqui para eu aparecer com a minha bunda na janela. Sinto muito, não merece nem a minha consideração, não. Galera, eu vou desligar aqui que o bagulho pegou aqui. Boa noite, deputado. Muito obrigado, tá? Valeu, Brunão. Participação. Obrigado pelo seu tempo aí disponibilizado. Mari, Vicky, Valeu, Mari. Grilo, valeu, Clark, André, a galera toda aqui que, me dá maior força aí na rede social. Você é top demais, amigo. Você é top demais, deputado. Muito top. Tamo junto. Beijo. Valeu, galera. Valeu, Mário. Vai com Deus, Mário. Vai com Deus. Doutor Marcelo, estava falando aqui, só para ressaltar, a gente costuma sempre abrir salas aí em apoio ao presidente Bolsonaro, tá? O senhor pode entrar com tranquilidade, galera super gente boa. Eu abro, a Carlinha abre, Mari abre, tem aqui o Leonardo Dias abre. Tem uma galera aí muito boa que abre, o senhor pode aí subir aí nessas salas, conversar. Ana Becker. Tem a Ana Becker. Cris, Acriano, Cris. Isso. Essa galera toda aí abre sala, mas pelo título o senhor vai saber, entendeu? Aí pode ficar à vontade, divulgar o seu canal,
que, se Deus quiser, o senhor recupere o seu número de seguidores aí. Mas o título, Brunão, não é nem tão referência, que tem muita gente que coloca bolsonarista e chega na hora, lança lenha no Bolsonaro. Então, começa a seguir alguns perfis aqui, tipo Bruno, eu, Carlinha, Acriano. O Léo Dias, que está aqui embaixo, ó. Léo Dias. Então, são perfis... Que não é o apresentador lá, pô, tem que deixar claro aí. Não é o apresentador, não é aquele otário lá, não. Não é aquele otário lá, não. Não. Então, o que acontece? São bolsonaristas realmente raiz aqui dentro do X, né? E que não sobem esquerdistas para ficar batendo boca à toa. A gente está aqui numa sala propositiva, uma sala que tem conteúdo, uma sala que coloca o Jair sempre para cima, pautando as ideias dele. Então, peraí, eu não sou bolsonarista raiz, não. Eu fui convencido pelo governo do Bolsonaro no final do mandato ali. Mari, aqui não tem ponto esquerda, nem meia esquerda, nem centro. Não. Aqui só tem ponta direita. Intergaláctico. Aqui só tem ponta direita. Terceira via, isentão, direita limpinha. Pode esquecer isso. Aqui no tá todo mundo aqui fora. Esse total inteiro de 50 pessoas que existem. Exatamente. Aqui não sobe. Aqui sobe bolsonarista. Calma lá, não zoa não. Deu 2 combis lá na Paulista, tá? Muito. Deu 2 combos porque não tinha ninguém gordo. Já é muito, hein? Então, pessoal, deixa eu só agradecer a vocês aqui, então. Eu comecei a seguir alguns aqui que eu fui tentando achar aqui e já estou seguindo bastante gente. Eu fico feliz de saber, a gente sempre indica o pessoal dos Olhos Verdes, né? Mas como eu falei, eu fiquei 2 anos banidos aí pelo Slipknot, então perdi muito engajamento aqui no Twitter. Na época tinha muito, porque eu fui a única pessoa do país a falar sobre a verdade, sobre o Covid, né? Eu vejo até hoje pessoas que se dizem contra isso, dizendo que o vírus existe. Então, primeira coisa importante a gente saber é isso, esse vírus jamais existiu e essa jamais foi uma discussão médica, é uma discussão política. Então, fico feliz de encontrar vocês aqui, porque são 4 anos cancelado pela direita, meu canal foi derrubado pela direita, não foi a esquerda, foi pelo STF, mas as denúncias que fizeram no meu canal foi o pessoal do Terça Lixo. Então, eu venho brigando com essa gente sozinho nas redes sociais e eu sou a única pessoa leal ao presidente Bolsonaro no YouTube. Então, doutor Marcelo, aqui tudo. A grande maioria. Não, doutor, aí o senhor foi longe demais. Não fui. Citem para mim um youtuber que é leal 100% ao presidente Bolsonaro. O Lisboa? O Lisboa é um safado, um vagabundo, um safado, um pilantra. Esse é o problema. Eu venho enfrentando e falando do vagabundo do Nicolas há 3 anos. Leva 3 anos para as pessoas descobrirem. Eu falei do Terça Lixo quando ele estava do lado do presidente, no auge. Eu denunciei o Moro 4 anos antes. Então não existe ninguém parecido comigo, porque ninguém tem o conhecimento que eu tenho. Ninguém nunca estudou 50 anos da vida política como eu estudei. É um bando de filho da puta oportunista. E esse Lisboa entrou no ônibus comigo, foi a Brasília, voltou a Brasília, fez exatamente o que o Geyer fez, porque todos já estavam contra mim. Todos, e me ignorou. Eu dei o cartão na mão dele, esse vagabundo me ignorou. Então eu só queria dizer isso para vocês. Eu enfrentei 1 milhão no Terça Lixo de vagabundos que foram pro canal do Geyer, elegeram o Geyer, que criaram o Nicolas, esse bando de safado traidor. Então agora eu venho enfrentando a corja toda do Nicolas sozinho há 3 anos. 3 anos, não é na eleição de São Paulo, não. Há 3 anos eu venho falando desse desgraçado, esse moleque, traidor. Então eu enfrentei milhões de seguidores. Porque era 1 milhão do Geyer, 1 milhão do Terça Lixo, 1 milhão da Paulo Roriza, mais uns 200, 300 mil, 500 mil do Mauro Falsundes. Quer dizer, eu enfrentei todo o YouTube sozinho. E eu só ouvi o meu discurso ser repetido por pessoas como vocês no Twitter. Por isso que eu sempre indiquei o Twitter para o pessoal saber de fato quem são esses vagabundos. Adianta falar que Moro é traidor depois que aconteceu.
Quando aconteceu a traição do Moro, eu já tinha falado disso 4 anos antes. Quando estavam pedindo, a direita burra pedindo Deltan na PGR e Moro, eu já tinha denunciado esses caras anos e anos e anos antes, como eu fiz com o Nicolas. Então eu falo desse moleque desde o dia que ele apareceu. Um cara que chama o presidente Bolsonaro de Jair, de Bolsonaro, que o Bolsonaro é o tiozão do pavê. Uma criatura dessa não presta, não tem caráter, não tem respeito. Então eu identifico um vagabundo a quilômetros, anos antes. Então as pessoas que me seguem acham que eu tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu tenho o que o Mário tem. Eu tenho 60 anos de idade quase e uma vida como professor de política. Então, todo mundo acha. Eu só quero deixar uma dica para vocês. Achem qualquer intelectual para debater comigo e me provar que o presidente Bolsonaro não é o maior líder que a humanidade produziu. Achem um intelectual qualquer que vocês quiserem. E para a gente fazer um debate. Eu quero que alguém me prove que existiu um líder maior na história da humanidade. O presidente Bolsonaro não é o maior presidente que o país teve, não. Que nem eu vejo todo mundo falando. O presidente Bolsonaro é o maior líder que já viveu nesse planeta. E as pessoas não sabem porque não têm conhecimento histórico, não têm conhecimento político, e quando eu falo, essa corja de galácticos sempre me trata como se eu fosse um louco. Porque é um bando de vagabundo que nunca estudou, nunca teve um emprego. A exemplo de Alan, Figueiredo, Constantina, aquela imbecil daquela mulher do vôlei. O povo acha que Augusto Nunes é de direita. Um salafrário que foi comunista a vida inteira, que estava chamando o Bolsonaro de nazista ontem. É de direita. Eu passei anos falando que a Jovem Pan era um lixo e todo mundo achando que a Jovem Pan era de direita. Então a coisa é tão grotesca que por isso que quando eu fico falando e falo da maneira que eu falo, as pessoas se assustam e vão embora. Né? Porque eu vou falar que o católico está errado, o protestante está errado, o espírita está errado, os macumbeiros estão errados, está todo mundo errado. Eu vou ensinar que não existe separação nenhuma entre religião e política. Então, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem massagem no ego, ficar ouvindo palhaço se fingindo de jornalista. É o que eu falei para o Mário. Não existe jornalismo no mundo. Não existe imprensa no mundo. A profissão de jornalista não existe. Eles são pagos, eles são uma máquina de propaganda de subversão soviética há 100 anos. E o nome disso não é jornalismo, é propaganda comunista. E a gente fica chamando bandido de jornalista. A gente fica chamando criminoso, mafioso de ministro, de autoridades. Fica ouvindo uns boçais que nem Alan dos Santos filosofando merda. Um vagabundo ignorante que não tem nenhuma formação para falar de política, falando como se fosse um intelectual. E até hoje essas pessoas dão crédito para um canalha como esse. E aí quando eu falo, eu perco seguidores. Quando eu falei do Alan a primeira vez, eu perdi coisa de 20 mil seguidores em 2 dias. Em 2 dias. Agora, quando eu falei do Nicolas, que todo mundo começou o negócio de prefeitura, eu falei da prefeitura, eu comecei a falar do Nicolas quase 1 mês antes do acontecimento da prefeitura. Só no Instagram saíram 3 mil pessoas de um dia para o outro. De eu falar até chegar ao ponto do povo entender, eu perco milhares e milhares. Meu grupo do Telegram tinha 34 mil pessoas. Hoje está com 10 mil. Porque cada filho da puta que aparece eu tenho que desmascarar, e aí é um monte de gente que sai com raiva de mim porque não quer ouvir, entendeu? Então, não existe no YouTube, não existe. As pessoas ainda acham que Geyer, até hoje, é um cara leal. Então é só para vocês saberem mais ou menos quem eu sou, para quem não me conhece. Eu estou à disposição. Doutor Marcelo. Se quiserem, é só marcar, me avisem que eu participo com prazer. Doutor Marcelo, quer falar, Mari? Fala aí, depois eu falo. Não, eu estou falando para ele que já estou seguindo ele, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir sobre pandemia, eu quero ouvir, tem muitas pautas que o senhor tá levantando aqui que é importante para a gente, de direita, e eu tenho vontade muito de ouvir as suas análises. Esse caso da pandemia é exatamente o que eu sou. Eu sou a única pessoa do país condenada a 5 anos de cadeia e 100 mil reais de multa, e eu fui condenado por homofobia. Porque eu disse que a vacina altera o sexo dos bebês. E os vagabundos do Dória e o cabeça de pinto veio para cima de mim dizer que eu sou homofóbico. E eu fui condenado, estou me defendendo até hoje, e sozinho.
Eu não tive um canal para me ajudar a divulgar. Por quê? Porque todos me odeiam. Então, enquanto o médico estava falando de tratamento precoce, eu estava dizendo, não existe tratamento precoce por uma porcaria de um vírus que não existe. O vírus tem letalidade de 0,001%. Mata menos do que uma dor de barriga. Portanto, esse vírus não é letal. E o Covid jamais foi isolado. Foram testadas mais de 1.500 amostras de sangue pelas principais universidades dos Estados Unidos. Tudo isso está no dossiê agora do Congresso americano. Sabe quantos vírus encontraram em 1.500 amostras testadas positivas? Nenhum vírus. Porque não existe vírus. Eu vejo até hoje idiota falando, mesmo um cara que nem o Loyola, que é um antibolsonarista, mas falou muita coisa sobre o Covid, até hoje o cara falando que o Covid existe. Então, assim, só tem imbecil nesse país. E nas redes sociais, então, é um negócio, é um zoológico inacreditável. Então, quando eu encontro pessoas como vocês, defendendo o Mário, lutando pelo presidente Bolsonaro, é uma esperança que eu tenho de que a coisa não está perdida ainda. Porque eu travo uma luta que vocês não têm ideia. Eu tive a PF na minha casa meia dúzia de vezes, me tomaram tudo, eles destruíram a minha vida e ninguém nunca ouviu falar. Toda vez que os vagabundos falam de um perseguido, vem falar de Alan dos Pantos, aquela imbecil daquela mulher grilo, aquela juíza. Quer dizer, imbecis que acham que podem atacar um faraó que nem o Moraes, que nada vai acontecer com eles. Esse desembargador Coelho aí, que tipo de imbecil acha que a situação, que a solução para acabar com uma ditadura comunista como a brasileira, que dura 40 anos, não tem nada a ver com ditadura de Toga, de Moraes, de STF. A ditadura brasileira foi implantada em 1985. E vagabundo acha que a solução para isso é jurídica. Durante 4 anos, tudo quanto é advogado me atacou, desses galácticos, porque eu explicava que a questão é política. E, pessoal, é como se você fosse na Coreia do Norte e falar que vai acionar juridicamente as cortes para resolver a ditadura da Coreia do Norte. Nós vamos acabar com a ditadura de Cuba falando de direito, levando juristas para falar. Eu falei com uma amiga ontem, que é advogada, é afilhada do Ives Gandra, e há uns tempos atrás ela levou o meu vídeo, e o Ives Gandra falou, nossa, que cara inteligente. E aí ela falou, só que eu não mostrei a parte que você chama ele de idiota. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu explico isso há anos, desde que eu comecei a dar aula na faculdade. Se você quer se tornar um analfabeto político, você fica perto de um advogado. Isso não é menosprezar o advogado, é dizer que cada um é especialista no assunto. Advogado entende de leis, e política não é lei. Se você pensa em acabar com uma ditadura comunista, falando de lei, de petição, de pegar assinatura, de pressionar Congresso, isso é uma doença. É coisa de um povo analfabeto como o nosso político. Então, a solução é política. A única maneira de salvar o país é o presidente Bolsonaro e uma intervenção americana que vai acontecer. Os documentos agora do Kennedy que foram liberados deixam claro o que eu venho falando e que está nos meus livros há uma vida. A intervenção americana de 64 impediu a expansão do comunismo no Brasil. Em 85, os americanos fizeram o oposto, fizeram o que o Biden fez agora, colocaram a esquerda comunista no poder. Em 85 é um golpe militar. E todo mundo, a direita maldita de retardados do Alan dos Planos, chama 85 de redemocratização. O Figueiredo, o Constantino, a mulher do vôlei. Quer dizer, é o que eu falei, aí pega um desgraçado que nem Augusto Nunes, que participou de um grupo terrorista comunista a vida inteira, dirigiu o jornal comunista e agora o cara é o expoente da direita. E só eu falo isso, entendeu, pessoal? Então, assim, é muito diferente o que eu falo e por isso que eu sou odiado. Se vocês forem no meu canal, vocês vão ouvir o tempo todo. Não existe separação entre religião e política. Agora há pouco eu acabei de falar com uma pessoa. Não, mas tem que respeitar que eu sou espírita, macumbeira, candomblé. Filha, esse é o pensamento do Lula, do Moraes, do comunismo e da maçonaria. Não existe isso. Existe uma religião criada por Deus. E a política é definida dessa forma. É uma luta entre o bem e o mal. Toda a esquerda mundial
tem início com a morte, a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí surge a esquerda e todos os movimentos vão ser criados. Nazismo, comunismo, fascismo, protestantismo, espiritismo, o iluminismo, tudo é a esquerda. Mas enfiar isso na cabeça dessa gente é uma missão impossível. Então eu falo para meia dúzia, porque é meia dúzia que tu tem estômago para me ouvir. Se vocês quiserem, eu estou à disposição, pessoal. Para mim é um prazer ver pessoas com vocês como caráter, porque eu estou com o saco na lua de aturar moleque sem vergonha demoníaco que nem esse Nicolas, né, esses anos todos. Então, parabéns para vocês e obrigado pelo convite, pessoal. Doutor Marcelo, obrigado aí, tá? Depois abriremos mais salas e aí a gente pode tratar sobre diversos assuntos, né? Covid, enfim, né? Agradeço aí por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Vou passar a palavra para o André. Vai lá, André, fala aí. Obrigado. Olá, boa noite, pessoal. Estava aí acompanhando aí o Mário Frias, né? Bem bacana a participação dele, né? E aí tive que dar uma parada porque eu estava editando lá os vídeos do Bolsonaro, da live, né? E aí eu só queria botar aqui no balãozinho eu acho que já botei, se não me engano. Botei aqui. Divulgando o meu canal, né? Pra quem puder acompanhar aí, se inscrever lá no YouTube, né? Que eu tô com esse projeto novo aí, tá bom? Valeu, isso daí é uma maneira de apoiar? Mas lógico que é, apontar os traidores, pô. O presidente só toma porrada, vai passar pano pra Nicolas, pra vagabundo de Gaia que tá caindo no discreto, todo esse povo aí. Então, eu vejo como uma maneira de apoiar, sim. Eu acho que não tá certo, você não precisa concordar com tudo, só que o cara que tomou pancada e passou pelo que ele passou, eu acho que é um cara que merece crédito, sim. Um cara que tem muito a ensinar. E não vou cair em conversa desse vereador, que nem ele disse, um ponto que eu queria colocar aqui é dos vereadores novos aí, que já estão fazendo grupinho aqui em São Paulo, está sendo liderado por aquele vagabundo do Pavanato, que é vereador do Nicolas. Então isso aí eu vou bater até 2026, não comecei ainda, vou bater até 2026 para esse cara não se eleger, vai ser vereador. Ele e a Sonaia vão ser vereador até o final, por São Paulo, que o povo de São Paulo não é palhaço deles não. Então eu acho que ele está certíssimo, doutor Frazão. Entendi. Eu acho esquisito. Porque se o cara esquisito é o cara se eleger na sombra do presidente, 2 anos depois que ele é deputado, e querer lançar, né, novidade. Isso que é esquisito. Falar, né? Você estava falando agora há pouco, eu ouvi. Daniel, mas espera aí. Quando alguém dentro da direita faz o serviço da esquerda, desculpa, quando alguém dentro da direita faz o serviço da esquerda, como o Nicolas fez, com um cara que chama o presidente de cadela, que defende pedofilia, que defende tudo que o 38 defende, meu amigo, depois daquele vídeo do Farsal, soltando, falando que não vê virtude em se morrer na cruz, tudo que o cristianismo significa, o cara continua apoiando, isso fala muito mais sobre o cara do que outra coisa. Os nomes que foram citados aqui, tá. É isso, nesse ponto. Mas assim, esse povo que fala dia e noite e dia mal do Bolsonaro, esse povo não é de direita, amigo, desculpa, não é. Uma coisa pra você, o detalhe é o quê? O que acontece com o doutor Marcelo Frazão? Ele não fala que a religião certa é X ou Y, ele fala o quê? Eu acompanho ele, mano, miliano. Ele fala o quê? Mas independente se ele fala qual é certa ou não. Então, mas se ele fala que determinada religião é errada, cara, ele atinge a fé individual das pessoas. Eu respeito o local de fala dele, tá? Eu respeito plenamente se ele discorda da religião A, B ou C. Mas, na minha concepção, eu não posso pegar e falar que a tua religião tá errada. Tem? Ainda que eu não diga qual é a certa. Mas eu não posso dizer que essa é errada. Mas então, entende? ele fala o quê? Ele fala o quê? Que a única religião é essa, X, é o cristianismo, certo? Beleza. Só que aí vai a pessoa metida a intelectual, mas você não sei o quê, já vai interrogar o cara. A pessoa chega na boa, fala, não, doutor, nós estamos falando, o senhor, que nem você está fazendo, o senhor acha isso? Tudo bem, tal, respeito, tal, é que eu tenho uma outra visão, normal. Só que acontece com ele, aí a pessoa vai você tá falando merda, tá, pum, já vai fazendo aquele estado lá. Aí o cara tá ali na maior boa vontade, ele tá tentando explicar, tá assim, aí só que a pessoa não deixa ele terminar, já vai comentar, já rasgando o verbo, que nem você
Você tá sendo um cara que não, eu não concordo e tal, mas se todo mundo fosse que nem você, pô, ia ser muito mais fácil a vida. Você tá entendendo, meu irmão? Não, perfeito, perfeito. Eu vou passar a palavra aqui pro Samurai, depois ao Daniel. Não, obrigado aí, tá, Adriano? Tem outras pessoas na frente aí, Bruno. Entrega ali, beleza? Opa. Ah, perdão, a mão não tá aparecendo pra mim. Não, desculpa, Carlinha, Mari, desculpa. vocês estão vendo aí? Não, depois do Adriano seria. Carlinha, Mari, vocês estão Acho que era conseguindo o ver as Lélio mãos ou aí? o Freedom que tava na frente. Peraí, amigo, eu acho que era o Freedom. Opa, boa noite aí para quem Vai lá, não é... Freedom, desculpa aí. Beleza, boa noite aí para quem não é comuna. Para todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava vendo vocês falar do Frazão aí. O Frazão esteve aqui na sala, pelo que eu entendi, parece que é isso, né? E assim, o que eu tenho a falar sobre ele também é que a verdade é assim, eu também era enganado por vários, vamos dizer, direita burra intergalácticos, tá? Quem me abriu os olhos justamente foi o Dr. Marcelo Frazão, tá? Quando ele fala assim, todos não prestam, são contra o presidente Bolsonaro, o pessoal da Globo migrou para o YouTube, ele diz várias vezes sobre isso, tá? Na política, eu posso dizer assim, pelo que eu acompanhei ele, eu peguei ele até depois que eu aprendi depois, né? Porque eu fui enganado mesmo por essa direita intergaláctica aí, eu não sabia que era assim que funcionava, eu desconfiava. Porém, quando ele começou a falar, as coisas me abriu os olhos, assim, um horizonte imenso, tá? Mas então, pessoal, continuando aqui, o que o Bruno falou foi uma coisa muito importante. O Mário falou muitas coisas aqui, o pessoal se perdeu no raciocínio aí e esqueceu do que ele falou. Presta atenção nesses políticos aí novos, que já estão querendo dar outros saltos, meio vereador, depois é meio deputado, sabe? Então eles não prestam atenção no amadurecimento, na carreira política que eles têm que percorrer para depois chegar a algo maior. Então é isso que está acontecendo, foi isso que ele falou, foi isso que foi pontuado aqui, e o que causou esse furor todo na sala foram as críticas pontuais a certas figurinhas estrelas aí, entre aspas, aí da direita, que o pessoal lamenta, o pessoal, é legal, faz videozinho, engaja tudo, mas tem projeto próprio. Eu tô falando sim do Nicolas, ele já tá querendo fazer os vereadores, deputados, ele tem vários vereadores no país todo que ele quer levantar de deputado, isso é para quê, pessoal? Raciocinem comigo. O Frazão pode falar daquele jeito bruto tudo, mas ninguém tá percebendo. Aí depois falar o cara tinha bola de cristal? Não. A perceber, ele quer fazer o movimento para fazer motim contra o Bolsonaro. Eu tô errado? Então me provem. Ele chegou na manifestação do Bolsonaro, com o helicóptero do senhor Marçal, com o advogado do Marçal. Vocês querem que eu tire qual conclusão disso aí, pessoal? O presidente não vai brigar com pessoas menores, tá? Aquela pessoa crescer como o Marçal fez muito sabiamente, que eu acho que tá mentorando o Cataguiri Mineiro, que fica falando do Nicolas aqui do Polsidói. Presta atenção, pessoal. O Nicolas está fazendo o que o Marçal fez, ele está querendo que o Bolsonaro brigue direto com ele para ele crescer e levar todo o capital político que ele conseguir. Vamos acordar. É falar mal? Tudo bem, vou falar mal então. Aí vamos lá, estamos para passar o projeto da anistia, o senhor Geyer me solta uma daquela. Isso é coisa de aliado político, gente. E vai lá no perfil dele, ele está vendendo curso agora. Então esse cara não está interessado na direita, não está interessado no país, ele está interessado nele e mesmo. Então essas pessoas a gente tem que apontar assim, o Bolsonaro não pode, o Mário vem aqui, ele dá um monte de dica, aí o pessoal se perde nos detalhes. Eu gosto daquele youtuber, não pode falar, não, pessoal, não. Ou se une em volta do Bolsonaro, ou cai fora, meu amigo, vai pro teu rumo. Não tem engajamento, quer colar no cara, aí é complicado. Tem muita coisa aí que a gente tem que prestar atenção, pessoal, e tá nas entrelinhas. Sobre isso que eu falei aí, esse movimento desse pessoal aí não vai levar a nada. Eles vão querer ser meio vereador, depois meio deputado, e tudo para quê? Para chegar na frente, igual na eleição de São Paulo, peitar o Bolsonaro, falar, não queremos esse indicado aqui para São Paulo, vai ser esse aqui, e você cala a boca, velho. Então, a gente já tá de olho nisso daí, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas não tem que alisar, não. A gente tem que falar, sem ofender a pessoa, mas tem que falar, meu amigo, isso aí não é atitude de homem, não. Você fecha um acordo com o cara, você tá dentro do partido do cara, e você vai lá dizer que tem que ter uma manifestação, como o Nicolas fez. Ele disse em entrevista, acho que foi, não sei se foi CNN que ele estava falando lá, ele disse, eu cheguei no Bolsonaro e disse que eu concordei com a pauta só da anistia, tinha que ser fora Lula.
O Bolsonaro falando, explicando tudo, ele querendo falar de fora Lula. Assim como naquela da escala 6x1, o Bolsonaro falou, deixe a esquerda que se queime, tudo. O Nicolas deu um palpite lá, foi criticado, não gostou. Mostraram ele lá com a filha dele, ó, trabalha 3 dias, folga 4. Mas é cada coisa que a gente vê, ele querendo ser maior que o cara que tem mais tempo de política que a idade dele. O Bolsonaro tem 34 anos de política, o Nicolas não fez nem 30, aí ele se acha homem para enfrentar o líder, mas na hora que tá tomando porrada é só um menino, é um jovenzinho. Ah, por favor, gente, cansei disso daí. Cansei, se o Frazão ele fala algumas coisas que não agrada, tudo bem, não precisa concordar, mas dentro do que ele falou de política aqui tá super certo. Ou você se une em torno do líder, ou a coisa não funciona. Entendeu? Você quer defender o cara? Beleza, ok, mas então, vocês lá, a gente aqui. Aqui é Bolsonaro, a gente tá unido em torno do líder da direita. Se você tem opinião diferente, vai caçar teu rumo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Faz mais ou menos 7 anos que eu comecei a acordar para a política. Então eu acompanhei muitos influenciadores e ficava pensando, não, mas esse aqui é bom. Aí eu encontrava outro e pensava, mas esse é melhor. E ia notando que os anteriores, assim foi, né? Eu ia notando que esses influenciadores repetiam coisas, repetiam os mesmos erros, porque aí você vai notando o erro que eles vão cometendo. E eles não mudam muito, tá? Eles não se aperfeiçoam. Por quê? Porque eles não estudam, eles não pesquisam, eles não vão atrás da verdade. Então, olha, foi muita gente que eu acompanhei no YouTube, principalmente. Hoje tenho um dos últimos que eu estava acompanhando. Eu ando vendo as bobagens que ele está falando. Ele se virou, por exemplo, contra o Trump. Ele anda falando coisas horríveis aí, por exemplo, do Trump e do Elon Musk, e que eu discordo. Mesmo que haja algum erro desse pessoal, do Trump, do Elon Musk, eles no mínimo são aliados. Agora, e claro que eu conheci o Olavo, e o Olavo foi difícil de eu aprender, porque ele fala sobre muitas coisas. Então eu acho ele mais difícil para compreender profundamente. Agora, o Olavo morreu. Aí eu digo para vocês, tem gente aqui que não comeu e não gostou. É verdade o que vocês falaram em algum ponto? Ele fala mal, ele mete o pau. Não vou falar nem que fala mal, ele mete o pau em todo mundo. Ele é uma metralhadora. Aí, mas para quem compreende e acompanha ele um pouco, vai começar a perceber e vai começar a mudar de opinião. Eu digo isso durante meus 7 anos que eu estou acompanhando política. E eu vejo muitas bobagens sendo faladas. Então, vamos supor que o Lisboa é gente fina. Eu apoio assim. Agora, só que tem uma coisa, eu não acompanho ele, porque para mim ele não diz muito. Ele não me traz mais coisas novas. Agora, o Marcelo Frazão, ele é incompreendido, até pelo modo que ele é. Assim como o Bolsonaro era, e o Bolsonaro está mudando. Vocês mesmos falaram aqui na sala. Então, antes de não gostar e não comer, melhor, não comer e não gostar, vai lá, aprova primeiro. Dê um tempo. Dê uma chance para ele. Aliás, se estão dando uma chance é para vocês próprios, tá? Para vocês.
Porque eu fico calado, eu não fico metendo, eu participo muito raro de sala. Entrei porque eu vi o Mário Frias, fiquei, sensacional. Quando eu vi o Marcelo, falei, agora completou o quadro. Então, se vocês duvidam de alguma coisa que o Marcelo Frazão falou, vá atrás, pesquise, larga de preguiça. Pesquisa as coisas que ele fala. Assim como tudo. Tudo em política, tudo. Vá ver sobre vacinas para ver que porcaria que são elas. E eu sou um cara que tenho, desde 2004, eu sei que a Anvisa, por exemplo, não presta. Eu meto o pau na Anvisa, no FDA, lá dos Estados Unidos, a RU, etc. Bom, mas tudo bem, eu acho que eu já disse, dei uma chance, aprendam com ele, ou melhor, dê uma chance. Vocês não vão gostar mesmo do modo que ele fala, tá? Eu também não gosto, mas eu aprendo com ele e digo para vocês, prestem atenção, vocês vão se tornar influenciadores muito mais poderosos. Prestem atenção nisso. Obrigado. Eu entendo. Eu concordo com muita coisa que você fala, e é difícil pegar e apresentar todas elas. E em alguns pontos que eu discordo de você, eu apresentar um argumento. Né? Não é fácil. Para mim, pelo menos, não é fácil, tá? Eu, o Lélio. Agora, o que eu posso fazer é reiterar. A gente que está querendo salvar o país, eu sempre digo, salvar o país do comunismo. Tá? É a minha maneira simples de explicar o problema do país. Eu digo o seguinte, os conservadores têm que ir atrás de informação. Se eu estou dizendo que o Marcelo Frazão é o grande cientista político hoje no Brasil, me dê uma chance, vai lá, ouve. Nem tudo é agradável, tá? Aliás, as verdades, elas são doloridas. É por isso que muitas vezes a gente custa chegar à verdade, porque ela dói. As ilusões, a gente quer ficar nas ilusões. Então eu não posso ser o porta-voz do Marcelo Frazão. Não consigo. Eu não sou bom de falar mesmo. Prefiro meus textos, que geralmente eu não fico nem Bolsonaro, nem Olavo. Eu coloco as minhas opiniões em texto, é o que eu gosto de fazer. Eu falo sobre o comunismo, sobre o conservadorismo. Procuro dizer que a política ela é paralela à religião. O que o Frazão diz isso de uma maneira bem enfática, superlativa. Mas eu vejo a razão dele. E é exatamente isso que eu digo. Então, quem não compreende a religião a fundo, não vai compreender política a fundo. Isso eu afirmo categoricamente.